Olá, queridos! Esperamos que a semana que passou possa ter sido muito abençoada. Estamos muito honrados em nos encontrar com vocês novamente. Certamente você já recebeu muitos presentes. Alguns lhe trouxeram alegria, outros até um pouquinho de decepção. Alguns presentes você usou, outros você trocou ou até deu para alguém. Hoje vamos pensar sobre um dos muitos presentes que Deus pode nos dar. Você sinceramente acha que Deus, o Senhor do universo e conhecedor de todas as coisas, poderia te dar um presente inútil? Um presente que pudesse te decepcionar? Aqui temos 3 copos que aparentemente são iguais, mas cada um deles tem a sua particularidade. Vamos ver como eles se comportam quando recebem um novo elemento. Você deve ter notado que os 2 primeiros copos usaram aquilo que receberam para fazer uma transformação, o que provocou o aumento do seu volume e a criação de uma coisa nova, essa espuma que está aqui por cima do líquido inicial. O terceiro copo até que teve uma mudança inicial pequena, mas logo a substância ficou escondida dentro dele e até a cor que ele tinha antes lhe foi tirada. A parábola que vamos estudar hoje fala de 3 servos e suas reações a um presente recebido. Vamos recordar essa história que é muito conhecida. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei
e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa parábola que acabamos de assistir faz parte de um conhecido sermão de Jesus, o sermão profético. Esse sermão está registrado lá em Mateus, a partir do capítulo 24. Jesus estava no Monte das Oliveiras e contou uma série de parábolas para os seus discípulos. E dentre essas, essa parábola que é conhecida como a parábola dos 10 talentos. 10 talentos? Mas como assim? Não foram distribuídos 8 talentos? É verdade. Foram distribuídos 8 talentos. Entretanto, o nome da parábola não faz referência à quantidade de talentos distribuídos, mas à quantidade de talentos que o servo mais produtivo conseguiu. Os elementos que nós encontramos nessa parábola são os seguintes. O homem rico representa Jesus. Depois que ele ressuscitou, deixou a terra, mas confiou a sua missão, a sua autoridade e os seus dons aos seus seguidores. Os talentos. Já aprendemos que o talento era a mais alta unidade monetária da época. Na parábola, o talento simboliza uma habilidade, uma aptidão, um dom espiritual. Os servos. Existem diferentes interpretações para quem seriam os servos. A mais aceita sugere que seriam os cristãos verdadeiros e os cristãos nominais, que têm apenas nome de cristão, mas não são. O que podemos aprender com a parábola dos talentos? Primeira lição: Deus não é injusto. Ele concede talentos, dons, habilidades, oportunidades de acordo com a nossa capacidade. Ele seria injusto se confiasse a nós algo que nós não pudéssemos administrar. Ele não pede de nós algo que sabe que não temos capacidade para fazer, contando com a ajuda que Ele mesmo nos dará. A segunda lição que nós podemos tirar dessa parábola é que o pouco é muito. Alguém poderia pensar que o servo inútil não multiplicou seu talento porque ele recebeu apenas um talento. Isso não é verdade. Já aprendemos nessa série de lições sobre as parábolas quanto valia um talento. Um talento equivalia a no mínimo 6.000 denários. Um denário igual a um dia de trabalho. Logo, um talento é igual a 6.000 dias de trabalho, ou seja, o equivalente a mais de 16 anos de trabalho de um servo. O que parecia pouco era mais do que aquele servo poderia juntar em toda a sua vida, considerando que ele também tinha as suas despesas normais e que a expectativa de vida de um servo naquela época era muito baixa. Acredite, o que Deus nos dá e parece pouco é mais do que suficiente para realizar o que Ele espera de nós. Terceira lição: nada do que temos é realmente nosso. Somos apenas administradores de tudo o que recebemos. Deus é e continuará sendo dono de tudo. Por isso, nós não podemos nos vangloriar diante de nossas realizações e capacidades. Também não podemos nos esquecer que um dia teremos que prestar contas de tudo ao verdadeiro dono. Quarta lição: devemos multiplicar o que Deus nos dá. Em gratidão pela confiança que Deus deposita em nós, devemos aperfeiçoar os dons que recebemos e utilizar tudo o que Ele nos dá para a expansão do seu reino e para engrandecer o seu nome. Quinta lição: os talentos são valiosos, mas há algo ainda mais valioso do que eles. Os 2 primeiros servos, em razão de sua fidelidade, receberam responsabilidades maiores, mas também passaram a desfrutar da amizade do seu Senhor. Os 2 receberam a mesma palavra. O Senhor respondeu:
Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Quando o proprietário convidou os servos fiéis para participarem de sua alegria, ele ofereceu aos empregados a oportunidade de ocuparem uma posição a qual não tinham direito. Eles se sentaram à mesa com o seu senhor. Não é isso que Deus faz por nós? Sexta lição. O servo negligente geralmente não assume a sua culpa. Ele tem 1000 desculpas para não fazer o que Deus espera dele. Aquele servo disse que escondeu o talento porque teve medo do seu senhor, que seria um homem severo. Ocorre que sua visão parece estar equivocada. Na parábola, nada leva a crer que aquele senhor era um homem severo. O que a parábola mostra é um Senhor generoso e justo. Ele foi generoso quando distribuiu os talentos e quando recompensou os servos. Afinal, ele não precisava recompensá-los. Os servos tinham apenas cumprido a sua função. E ele foi justo quando recompensou os servos fiéis e quando castigou o servo inútil. O grande significado desta parábola é o princípio de que cada um recebe dons e oportunidades. O servo fiel é aquele que, independente da quantidade de talentos recebida, age com responsabilidade e diligência. O servo fiel valoriza os bens do seu senhor. Por outro lado, o servo inútil é aquele que é negligente e só tem desculpas a apresentar. Que tipo de servos temos sido? Deus espera que sejamos diligentes ao usar os talentos que Ele nos concedeu. Pense nisso e que Deus nos ajude a exercitar com responsabilidade os nossos talentos. Até a próxima semana. Até mais!